Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa Viva Ubuntu, um programa lindo, feito com muito carinho, com muito amor para você, para que você conheça a nossa comunidade, para que você visualize, que interaja conosco, com a comunidade negra de Santa Maria, conhecendo as nossas vivências, os nossos dia a dias, no que trabalhamos, o que gostamos, quais os valores. O que a gente valoriza, afinal de contas, quais são os nossos princípios e o quanto, principalmente isso, o quanto essa comunidade participa e faz a Santa Maria ser a Santa Maria de todos e todas nós. A sua participação sempre é muito importante e aqui a gente sempre conversa com uma pessoa extraordinária, uma pessoa diferenciada, e eu tenho o prazer de conversar com a Beatriz Pontes. A Beatriz é professora. A Beatriz me traz as minhas remanescências lá do meu magistério das séries iniciais, e eu fico só de olho no material que ela coloca no Facebook, nas redes sociais, e um material riquíssimo sempre com as crianças, a parte pedagógica, o trabalho, na minúcia, sabe, daquilo que é essencial para aquela criança poder aprender. Claro, além de tudo, trabalha também na Ecosol, além de tudo, é doutoranda em educação, que é o meu sonho. Preciso entrar nesse doutorado? Vai estar demorando, mas uma hora eu consigo. Ciências sociais, que legal. Também é outra possibilidade muito importante. Seja bem-vinda, muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos, sabe? Então, para mim é uma gratidão estar aqui dialogando com vocês, falando, né? Como dizer, trocando ideias. Isso é muito enriquecedor, eu acho, para nós, mulheres. Eu acho que a gente tem que estar sempre conversando, estar sempre dialogando, estar sempre enriquecendo e fazendo saberes. É essa nossa, acho que é isso que nos faz cada vez mais mulheres, essa potência feminina. É isso que nos instiga. Observe, veja, está se visualizando, você está vendo de quem nós estamos falando? De uma pessoa, Beatriz, que tem a sede de transformar o mundo. Isso parece assim na tua vida? Tu sempre teve esse ímpeto assim, de agir, de transformar, de fazer a coisa melhorar, a sociedade como um todo? Eu sempre tive a ideia assim, do limão a gente faz uma limonada doce, saborosa e apetitosa. E toma essa limonada, e com essa limonada a gente consegue nos enriquecer, a gente consegue saciar algumas coisas que estão muito adormecidas em nós, algumas mágoas, algumas tristezas, e aí a gente vê aquele verde da esperança. Eu acho que é assim que a gente tem que viver a vida. A gente não tem que estar acumulando mágoas, mas assim acumulando experiências, expectativas e ter esperança de que a gente sempre vai acreditar num mundo melhor, numa sociedade mais justa, apesar de muitas vezes essa sociedade nos dizer que não, que nós não podemos. Sim, nós podemos. Isso eu acho, Beatriz, que tu falas, eu acho que é muito importante, porque assim, pelo menos eu trabalho, né, com esse mesmo preceito. Eu sei que a sociedade é estratificada, eu reconheço o racismo e a exclusão social, mas eu me proponho a viver além disso. Né? Além disso, o que eu vou trazer
de melhoria e de mudança. Mas essa garra tua é desde pequena? É da família? Como é que é a família da Beatriz? Eu vim de São Ceté, né, da Vila Pontes. Né? A minha mãe faleceu enquanto eu era bastante pequena e eu vim para Santa Maria. Eu fui adotada por uma família branca. Minha mãe é loira, branquíssima, amada, idolatrada, que eu a amo. Fui criada por duas mulheres maravilhosas, que foram minha mãe e minha avó, e que me ensinaram a ser o que eu sou. Elas me disseram: nunca esqueça das tuas origens. Tu estás aqui conosco, mas tu tens tuas origens, tu és negra e tu tens que cultivar essa cultura. E eu sempre tive isso em mim, né? E minha avó sempre dizia: nunca admita que as pessoas queiram que tu ande de cabeça para baixo, cabeça baixa, mas que tu levante a cabeça e que tu saiba que tu tens uma riqueza que é só tua e que ninguém vai te tirar. Então isso aí vem, eu digo assim, eu fui uma pessoa na minha vida muito beneficiada, porque eu tive os meus pais biológicos, que eram pessoas negras e que colocavam a nossa raça sempre dizendo que a gente tinha que ser cada vez melhores. E eu fui adotada por uma família que dizia: não esqueça das tuas origens, não esqueça da tua família, de onde tu veio. E da questão do resgate das origens. Então, isso vem muito, né, em mim. Então, isso aí já desde o início, isso aí já foi sempre cultivado em mim. E eu tento passar isso para as pessoas que estão próximas a mim. Beatriz, agora tu me traz uma outra questão que eu acho bem importante, que a gente pode falar, aproveitar aqui. Muitas vezes as pessoas acham que a pessoa negra vai ser ressentida com a pessoa branca. Eu trabalho isso diferente, porque da mesma forma que tu tens esse carinho, né, com a tua mãe, com a tua avó, que são pessoas brancas, por exemplo, a minha mãe é uma mulher branca e o meu pai era negro. E essa mulher branca foi absorvida pelaquela cultura daquela família negra. E eu posso dizer assim, que eu fui amamentada por uma mulher branca, eu fui cuidada por uma mulher branca e eu fui defendida por essa mulher branca. A minha mãe chegou na escola uma vez e tirou a professora, desculpa, a Maia, verdade, tirou a professora pelos cabelos para fora da sala de aula porque tinha me apelidado de negrinha quero-quero. Eu não sei, Beatriz, ainda pensa bem, primeiro ano, né, do ensino primário, lá, a alfabetização. Eu não sei se eu ficava pedindo material dos outros, eu não sei se eu brincava no pátio e pedia e gritava quero, não sei por que me apelidaram disso. E a minha mãe ficou sabendo, a minha mãe chegou lá, fez um escarcéu bem grande, foi um horror dentro da escola. Era a forma que ela tinha dentro do jeito dela para me defender. Aí a gente observa que dentro da sociedade a gente pode ter pessoas brancas que nos apoiam, nos incentivam, jogam para cima e que compartilham de um ideal antirracista. E tu pode encontrar pessoas brancas que acham que simplesmente isso não existe, que fecham os olhos para essa realidade e que vivem a vida delas totalmente dissociada das nossas. Sim, E eu te digo assim, o pior racismo é o racismo negro. Porque quando o próprio negro, ele não se identifica como tal, ele está sendo mais racista do que os brancos. E eu gosto muito de evidenciar a importância da gente desenvolver a cultura da identidade. Eu tenho que me identificar como tal. Eu não tenho que dizer que se eu disser que eu sou negra, eu vou estar me ofendendo e ofendendo a sociedade. Eu tenho que dizer que eu sou negra, que eu pertenço a uma sociedade, que eu tenho uma riqueza, que eu tenho uma cultura e que eu tenho uma identidade e que isso deve ser preservado e respeitado. E não simplesmente eu vou dizer, não, eu sou morena. Eu não sou morena, eu sou negra. E o grande problema hoje que nós temos dentro, né, da nossa raça é que muitos negros não se identificam como tais e dizem morenos só para dizer que, só para não sofrer um tipo de racismo. Então o grande problema da nossa sociedade hoje é a questão do racismo velado. O racismo velado não só pelos brancos, mas também pelos negros. E às vezes assim, esse não identificar-se, né? E aí Lé Gonzalez já dizia, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Como é que é esse se tornar, né? E aí eu sempre digo assim, uma das dificuldades é quando tu observa a nossa cultura negra, a nossa história,
e tu foca naquilo que é dificuldade, naquilo que é não, naquilo que é limite, e não foca naquilo que é mérito, naquilo que é de bom, naquilo que é resistência, que é força, porque se tu pensar um povo que foi subjugado, que chega até os nossos dias de hoje, com nós duas aqui na sua televisão, fazendo, né, algumas coisas, mudando, mexendo, tentando mudar essa estrutura social, é porque aquele povo foi muito forte, aquele povo resistiu muito. E eu sempre digo assim, às vezes as pessoas não assumem a sua negritude por vergonha. E nós não temos que nos envergonhar desse passado, porque não fomos nós os escravizadores, muito pelo contrário, né? Não fomos nós. Então isso eu acho que é encontrar beleza e valorização na nossa identidade, na nossa história. Isso. E é aquela questão que a gente sempre fala, né? Cantar a beleza da vida. A gente tem que cantar a beleza da vida, lembrando sempre da nossa ancestralidade. E a nossa ancestralidade é belíssima, ela é riquíssima. E eu acho que quando a gente valoriza essa ancestralidade e quando a gente coloca essa valorização da ancestralidade dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, e muito mais, eu, como sou da área da educação, colocar isso na educação, na escolarização, a gente vai construir pessoas melhores, uma sociedade melhor. Porque não adianta a gente falar a pauta, racismo, questão da identidade, relações étnico-raciais, a gente só falar e não colocar isso nas pautas das escolas, das universidades, das academias. E eu acho isso muito importante. A gente tem muita questão própria das nossas políticas públicas hoje. Nós temos a política de cotas. Ah, foi maravilhoso, a política é maravilhosa. Só que além das políticas das cotas, nós temos o acesso à universidade. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar a permanência. Porque muitos desses negros, afrodescendentes que entraram na universidade, eles se evadiram. Então, o nosso grande propósito é fazer com que eles permaneçam na academia e que a academia dê condições para que eles sejam realmente, adquiram, né, um nível de instrução maior e que permaneçam na universidade. Então esse é o grande desafio hoje. E outro desafio que a gente tem também, questão da empregabilidade, né? A gente tem muitos negros e negras que estão abaixo, né, da zona de desenvolvimento, né, social. E a gente tem que elevar isso. A gente tem que gerar trabalho e renda. Não adianta só nós termos as nossas políticas compensatórias. Ah, eu vou dar isso, vou dar isso. Não, não é só isso. Tem que promover trabalho, tem que promover renda. Eu acho que nós não queremos simplesmente ficarmos sentados no sofá, na cadeira da nossa casa, esperando que as políticas públicas nos deem aquilo que a gente precisa. A gente tem que lutar e a gente só luta com trabalho, com conhecimento, com cultura. Eu acho que isso aí a gente tem que também desconstituir essa ideia do coitadismo, de que ser negro é ser coitado, não é ser coitado. É justamente por isso que o nosso lema sempre, a nossa história sempre ela é permeada pelo lema resistência. A gente resiste sempre e a gente tem que sempre colocar isso dentro das nossas práticas diárias. E isso é muito importante que a Beatriz está nos falando, porque muitas vezes a gente acha que é o outro que vai resolver os nossos problemas. Não. O outro não vai resolver os nossos problemas. Somos nós mesmos que vamos dar de conta e vamos resolvê-los. Agora, a política pública ela é essencial para que eu possa me movimentar dentro dessa sociedade. Então, isso é fundamental que a gente tenha. Também, né, Beatriz, a gente sabe. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa empregabilidade, porque eu acho que isso é muito importante para nós. A gente já volta. Sim. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda.
Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça Florescer Floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Viva Ubuntu hoje conversando com a professora, com a nossa pedagoga, com a nossa doutoranda em Ciências Sociais, Beatriz Pontes. Beatriz, uma das coisas que eu particularmente tenho um gosto, assim, eu quero muito trabalhar é com os alunos e já fiz alguns trabalhos nesse sentido, mas queria trabalhar de forma diferente. Com os alunos negros que saem da Universidade Federal aqui de Santa Maria, por exemplo, e eu acho que antes de trabalhar com os que saem, trabalhar com os que estão. Muitas vezes não. É real. Você que está aí do outro lado, que está nos assistindo, receba o nosso depoimento de que eu, por exemplo, passei 20 anos dentro do ensino superior. Hoje eu coordeno o Polo de Educação à Distância da UBRA e é um pouquinho diferente porque é a educação à distância. Mas eu visualizei durante 20 anos, então, da minha vida, os alunos negros transitando dentro do ensino superior. Eu fiz graduação quando era a única negra dentro da sala de aula. Isso por si só já traz uma carga de oportunidade para que você desista de estar naquele espaço. O ser único. Da mesma forma, quando vem para a universidade, eu conversava com uma menina que ela fazia engenharia civil e ela estava assim, praticamente desistindo do curso. E o que fazia ela desistir se ela tinha conseguido aquela cota, tinha conseguido, né, a vaga pelas cotas. Então ela era muito feliz de ter entrado, mas estar ali era uma tortura, porque ela não conseguia acompanhar os colegas dela minimamente. Então ela dizia assim, prof, eles vão num bar, eu não posso ir. Eles trazem um material que eu não posso comprar. Então, assim, a permanência do aluno negro dentro da universidade, ela precisa ser trabalhada. Eu acho que hoje dentro da universidade já tem algumas políticas nesse sentido, né? Sim, mas mesmo assim, o fortalecimento para que essa aluna resista, olha, é muito importante que você conclua esse curso de engenharia civil. Isso. Essa é uma questão, bem como se diz, né? É um ponto de interrogação, é algo que tem que ser sempre evidenciado, que é justamente quando a gente tem as políticas públicas, só que a gente também tem que fazer com que essas políticas públicas, elas se façam presentes e que elas realmente aconteçam. E a gente só vai fazer elas acontecer, principalmente no caso das cotas, a questão da permanência desse aluno. Como é que ele vai permanecer? Como nós vamos qualificar essa política a fim de que esse aluno ele tenha uma qualidade de ensino? Então essas questões, então assim, nós temos ganhos, justamente questões, né, de legislação, mas a gente tem que saber também como nós vamos fazer valer essa legislação e que ela realmente potencialize uma qualidade para cada um de nós, para cada um dos cidadãos, né, negros, negras, sejam os índios, enfim. Eu acho que a gente nunca tem que pensar unicamente na causa negra, mas a gente tem que pensar na causa de uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que todos tenham um lugar ao sol, né? Em que não seja a minha cor de pele, não seja se eu sou mulher, se eu sou homem, que a minha questão religiosa, que isso não seja um empecilho, essa categorização como forma de empecilho para me ser mais ou menos dentro da sociedade. Então esse é o grande, eu digo assim, é o grande
a grande alavanca que a gente tem que sempre pensar é justamente isso, da gente não fazer tantas categorizações. Nós todos somos cidadãos e, como tais, nós devemos ser tratados e nós também devemos ter políticas que contemplem a todos, não uma mínima parcela da sociedade. Eu acho que essa estrutura social excludente é que faz com que nós tenhamos que ter políticas compensatórias, porque a gente não consegue mudar dentro da estrutura. Agora, é importante também, né, Beatriz, o engajamento de todos diante dessa necessidade, porque se a sociedade melhorar para a população negra, ela melhora para a população branca, ela melhora para todos. Cada vez que uma das coisas interessantes é, cada vez que eu tenho uma melhoria para esta população negra, eu tenho uma qualificação e uma melhoria para toda a sociedade. Porque todos nós vamos ganhar com isso, né? Então, o compromisso nosso, eu, Deborah, você, Maria, João, Pedro, Paulo, de observar ao seu redor e perceber o que você pode fazer para a melhoria da vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso. E nós tivemos outra questão importante, né, de salientar, que nós tivemos 2 anos num período pandêmico. E esse período pandêmico foi um convite para que a gente repensasse a nossa própria existência. E ele também evidenciou o quanto nós temos uma população, uma grande índice da população que está fora do radar das políticas públicas. A gente teve também evidência de que o racismo, ele permeia a nossa sociedade. Então, eu acho assim, a gente teve uma grande forma de se rever alguns conceitos e preconceitos. E aí, quando diz, e o pós-pandemia, como é que vai ser? A gente já está, né, voltando a um pós-pandemia, e eu acho que é um convite que se faz de que a gente repense algumas práticas e de que a gente levante algumas bandeiras e vá a algumas lutas, porque as lutas são muitas. E eu acho que a gente só consegue fazer isso indo, andando, ação, né? Como diz, tem que dizer, como é, faça sol, faça vento, a gente tem que estar sempre em movimento. Então, que a gente se movimente, que a gente não fique parado, esperando que as coisas caiam, né, no nosso colo, nas nossas mãos. Mas eu acho que a gente passou por esses 2 anos e que não foram fáceis, né? Muitas vidas foram perdidas e a gente viu o quanto as desigualdades elas são exacerbadas dentro da nossa sociedade. E aí isso é um convite para a gente repensar, e não só repensar, mas também ir em movimento, estar em movimento e fazer alguma coisa para melhorar essa situação, né? De que a gente não veja apenas eu sou melhor do que o meu semelhante, mas que a gente se dê as mãos, seja na diferença que a gente cresça juntos. Então isso foi realmente um período de a gente refletir sobre a nossa existência, o porquê de eu estar aqui e qual é o meu papel diante dessa sociedade tão desigual, tão racista e que sempre quer que esteja mais do que o outro, um seja mais do que o outro. Então, acho que esse convite, eu acho que vale a pena a gente fazer e cada um de vocês olhem as experiências que vocês tiveram durante esses 2 anos de pandemia e o que cada um tirou, né, para a sua vida e fazer com isso novas práticas, né? Novas formas de pensar e de agir. E qual é a sua pesquisa nesse doutorado? Só para saber, né? Vai que a gente tenha contemplado aí na pesquisa, a gente nem sabe. A minha pesquisa dentro do doutorado envolve as populações quilombolas. Ai, que lindo. Na 4ª colônia. Nossa, na 4ª colônia. Então eu já estou indo num território tido como eminentemente de colonização italiana. Agora eles até tiraram um pouco essa questão de colonização italiana, justamente porque há esses questionamentos, porque dentro desses territórios tem indígenas, tem quilombos, então há outros povos que habitam e que ajudam no desenvolvimento
dessa potência que hoje a gente tem, que é a Quarta Colônia. A Quarta Colônia. Então, e já sabem quantos quilombos tem nessa região, São Beatriz? exatamente 6 quilombos, tendo que um ainda, são 7 total, né? Um que ainda não está reconhecido, mas assim, são 6 quilombos, assim, 6 e 7, né, que o outro que ainda está em trâmites, né, de reconhecimento. Então, são comunidades, assim, cada um, eles, apesar de eles serem quilombos, cada um tem uma realidade, uma historicidade diferente. E eles têm aquela questão, né, o aquilombar. O que é o aquilombar? É de desenvolver a cultura dos quilombos, de permanecer com essa cultura dos quilombos, mesmo estando num território que é tido de colonização italiana ou alemã, né? Então, eles resistem. Então, a grande questão que a gente vê hoje, assim, é a questão da nossa raça negra, a questão da resistência, sempre resistir e sempre lutar. Então, a grande questão da comunidade quilombola, das comunidades quilombolas, é isso, é resistir, e eles estão sempre na luta diária, na luta por o reconhecimento, na luta por um lugar dentro das políticas públicas, e de que essas políticas públicas fazem valer a condição a quais eles se encontram. E eles querem, como todos nós cidadãos, a questão da qualidade de vida, né? Então, eu quando eu entrei nesse universo da pesquisa, eu digo assim, estou no meu chão, estou com o meu povo, e eu estou muito feliz em desenvolver essa pesquisa. Ai, que joia. E como é que foi ir para a educação? A Beatriz, assim, como pensou assim, vou estudar, vou fazer pedagogia, vou entrar na aula para séries iniciais. Como é que despertou essa... O meu grande, meu grande incentivo foi minha mãe, né, minha mãe branca, e que ela sempre foi professora, né, da rede estadual, professora de matemática, e eu amava, assim, aquela história de ver ela colocando X para os alunos que estava tudo errado, com a caneta vermelha. Eu achava aquilo máximo, assim, eu me realizava, né? Aí eu disse assim, eu quero ser que nem minha mãe, porque eu sou tão, assim, ligada a ela, nossa, assim, eu digo assim, talvez se ela fosse minha mãe de sangue, talvez eu não fosse tão ligada quanto, mas assim, pra mim, eu tenho ela assim como a minha mãe, é o meu alicerce. Se eu não ver a minha mãe durante o dia, eu não consigo desenvolver nada durante aquele dia. Então, minha mãe para mim é tudo, é minha luz, é tudo, é minha inspiração para mim fazer as coisas. Então, a partir dela é que eu resolvi ingressar na carreira do magistério. Mas que joia, que legal. Não, mas a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, assim, porque eu te vejo muito atuante, e eu acho que é isso, sabe? Quando a gente está, também é importante que a gente diga isso, a gente pode fazer muito a partir do nosso próprio espaço. Então, eu vejo em você exatamente isso. Dentro, enquanto professora das séries iniciais, o quanto tu fazes ali para que aquelas crianças se sintam pertencentes, para que aquelas crianças se sintam acarinhadas, para que aquele espaço realmente seja um espaço acolhedor e que favoreça a aprendizagem deles. Porque se for um espaço hostil, eles não vão aprender. A dificuldade vai ser maior, né? Então, isso eu vejo no teu trabalho, na tua forma de agir, de estar, de pensar. Eu só tenho a agradecer, muito obrigada por estar conosco aqui, por ter vindo nos trazer tanta luz e tanto conhecimento. A importância que é, Beatriz, o teu trabalho já dentro, né, naquilo que tu faz de profissão, também com esse doutorado, que vai ser um trabalho lindo, uma pesquisa maravilhosa, que com certeza vai agregar muito cientificamente, mas socialmente para a nossa comunidade e para o entendimento quilombola dentro da Quarta Colônia e, consequentemente, de Santa Maria. Com certeza, né? E é bem como se diz, a gente produz conhecimento em todas as áreas. A gente tem que, enquanto população negra, a gente tem que se atravessar em todos os ambientes. E é aí que a gente consegue se desenvolver, né? E eu, enquanto professora, enquanto educadora, que eu amo o que eu faço, eu tento, aquele tempo que os alunos estão comigo, eu tento fazer com que eles sejam eles mesmos, desenvolvam identidades. Muito além de conteúdos programáticos, eu quero que eles sejam pessoas felizes, cidadãos conscientes do que eles são.
E quando um aluno, quando eu digo assim, eles dizem assim, ah, mas eu sou moreno, eu digo, não, você não é moreno, você é negro que nem eu. Aí eles já ficam assim, como que diz, meu Deus do céu, essa professora não existe. Como esses dias um aluninho meu me disse assim, professora, eu não sei se foi Deus que te fez, mas se ele te fez, eu acho que ele largou todo o lápis fora, porque tu não existe. Porque tu, antes de nos falar qualquer coisa, tu abraça a gente, isso é tão bom. E eu digo assim, a gente só educa com sentimento. Se a gente não tiver sentimento, a gente não educa. E a afetividade é tudo. Em todas as áreas que a gente transitar, que vocês desenvolvam sempre a afetividade. E o nosso mundo está carente de afetividade. Então eu acho que tudo começa, todo o conhecimento, toda a cultura começa pela questão da afetividade, da aproximação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E você que nos acompanhou, esse programa lindo com a Beatriz. Compartilhe esse programa, leve para as outras pessoas, convide para que outras pessoas também venham participar aqui do nosso programa, interage, mande mensagem, diga o que você achou, contribua. Sempre a sua contribuição é muito importante. Beatriz, obrigada. Viva Ubuntu, minha querida. Viva Ubuntu, axé para todo mundo. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde.